Boa noite a todos os internautas, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, porque isso aqui está sendo gravado, a gente não sabe a hora que vocês vão assistir. Hoje nós estamos tendo a honra, o prazer, o privilégio, dado uma generosidade do professor Marcelo Andrade e a criatividade dele, cedendo essas duas figuras maravilhosas, né? O professor Roxo e o professor, que eu chamo de professor, Renato Amoedo, o famoso no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo como Renato 38. Nossa honra, professor. É mais fácil um macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Hein? Nosso voto na urna vai mudar alguma coisa nesse país? Hein? Vai? Não. Hein? Mas vamos lá, que análise você faz da economia e da política brasileira? Eu acredito que nós estamos na segunda fase das 4 fases clássicas da Revolução, né? A Revolução tem 4 fases clássicas, como houve na Rússia, qualquer livro de ciência política, Teoria Geral do Estado, né? Isso tem as 4 fases clássicas da Revolução. A primeira fase clássica da Revolução é a tomada de poder, a queda da Bastilha. A Bastilha não era apenas uma cadeia, era um paiol, né? Era onde tinha pólvora, onde eles mataram os inocentes, né? Tiraram os prisioneiros, não, eles pegaram as armas, não é isso? No caso do Brasil, a tomada de poder foi o Mensalão e o Petrolão, não é isso? Não foi isso? E o Radiolão, né? A segunda fase da Revolução é os expurgos, quando você elimina os opositores reais e imaginários. Tá tendo expurgo no Brasil? Tem exilado desse país? Tem pessoas presas politicamente de maneira ilegal, não é isso? Certamente. Sim ou não? Sim. Vai ter uma hora que eles vão se sentir à vontade, vão achar que acabaram com a oposição, que eles estão seguros no poder, e eles vão começar a disputar cargos e posições e dinheiro, como o senhor acabou de mencionar aqui, né? Que é a fase da contra-revolução. Teve negócio de falsa acusação de estupro entre petistas e tal, já começou os caras querer tomar cargo, o dinheiro do outro no governo. Falta pouco para eles conseguirem terminar os expurgos e irem para a fase da contra-revolução. A contra-revolução é o período onde eles se destroem. Quem matou mais comunista foi comunista, quem matou mais islâmico foi islâmico, não é isso? Perfeito. Eles mesmo que se matam, que vivem entre eles, né? Aí o próprio regime vai se matando, até que no final da Revolução Francesa, que começou com os sovietes, termina com a coroação de Napoleão. A União Soviética, que é de soviética, começou com a eleição e terminou com o Stalin metendo lista de quem ia morrer e dando poderes que nenhum monarca nunca teve, não é isso? Então o ciclo é esse. Eu espero que acabe logo os expurgos, que comece logo a contra-revolução. Agora, se a normalização, se o PT, o juiz petista, o Ministério Público petista, o auditor fiscal petista, na hora que o salário dele for $500, $300, vai querer um Milei ou vai querer mais PT? Vai querer austeridade. Pois é, agora isso pode demorar 5, 10, 15 anos. Algum momento a hiperinflação vai fazer o Deep State dizer não, negativo, meu irmão, a gente quer o Milei. A gente quer o Fernando Henrique de novo. Pode ser um de nós, mas um de nós que vai privatizar e dolarizar essa caceta. Não é isso que eles vão dizer ou não? Hein? Você acha que o Milei faz parte do sistema ou ele é contra o sistema? Não faço a mínima ideia. A gente vai descobrir isso dentro de 5 anos. Se Milei é um Fernando Henrique, um cara que jurou que o dia mais feliz da vida dele não foi nascimento de filho, foi o dia que ele deu a faixa a Lula, por isso nunca subiu no palanque. Tá na biografia dele. Ou se ele vai ser um Bukele, meter 1% da população na cadeia em 90 dias e botar pocando, limpar o STF, como o Bukele botou todos na cadeia ou foragidos, não é isso? Vamos descobrir aí, vamos dar um tempo, cara, vamos dar uma oportunidade. Eu acho que ainda é cedo pra eu julgar ele, o senhor não acha, não? Matheus Oitão. Bem é cedo. Ele pode dolarizar e devolver o vagabundo, não pode? Pode. Ou ele pode botar pocando no vagabundo. Eu acho que ainda é cedo pra eu julgar ele. O quê? Oitão. Repercutiu muito na internet aquele comportamento do Alan Santos lá no Felas, né? Sim, querendo te agredir, etc. E ali você estava de alguma maneira chegou a fazer, não vi na íntegra, você fez uma avaliação crítica do governo Bolsonaro, né? É porque Bolsonaro, ele afirma ser o criador do Pix. O Pix, que é a semente satânica do Drex, que é o controle totalitário da economia. Nenhum governo avançou mais. As políticas de crédito social totalitárias chinesas como Bolsonaro. Bolsonaro meteu, bicho, biometria para serviço público essencial. Ele meteu obrigatoriedade de o cara ser escravo gold escravo gold, não é isso que tem lá? Ser escravo gold, escravo não sei o que lá no meu gov, não é isso? Aí eu comecei a explicar pra ele, digo, bicho, você pode dizer que não sabia o que é o Pix, você pode não saber que dizer que você tava doxando todo mundo, mas o criador do Pix vai dizer que não sabe o que é o Pix? Ele não disse que é o criador? Cada pessoa... Aí, mas não foi Bolsonaro que pediu. Mas foram pessoas intimamente ligadas a ele, ele podia inclusive mudar a chave Pix pra não receber doação. Ele aceitou, sabia e continuou recebendo. É isso. Bolsonaro sabe... Ele sabe o que é o Pix, ele sabe que não tem sigilo bancário nenhum. Inclusive, na semana seguinte, o tribunal decidiu lá que não apenas qualquer órgão federal, como os órgãos estaduais de polícia e negócio também tem acesso pleno a Pix agora, né? Acabou o sigilo bancário nesse país.
Se você quer ter alguma privacidade, se você quer ter alguma riqueza, inclusive se no futuro você quiser eventualmente ter acesso à internet, você tem que ter Bitcoin, senão você vai ser um escravo absoluto. Esse negócio de CBDC e Pix vai ser controle total. O governo vai controlar absolutamente ele vai condicionar. Vai ter saldo lá, mas você só vai gastar X% em gás, X% em gafanhoto, X% em anticoncepcional, X% em aborto, né? Ele vai condicionar pagamentos, né? Não, e vai ter dinheiro que vai ter prazo, né? Se Prazo, você não gastar validade, logo. E gastar numa finalidade específica. Cupom, pra né? comprar o gás na máfia do gás. É como o pessoal da facção faz, só que no governo federal centralizado, não é isso? Mas a crítica que o senhor faz é só em relação ao Pix ou o senhor comunga das críticas que o Weintraub faz ao Bolsonaro? Eu gravei com o professor Weintraub 3 vezes. Eu espero agora no sábado gravar com o irmão dele, que o pessoal disse que ainda é mais acadêmico, mais doutor, mais artigo, mais a porra toda, que propõe inclusive um processo. Ele tem um livro, ele tem um projeto de desnazificação do Brasil, inclusive matando gente e tudo. Deixa eu falar nesse. Como é o nome do irmão do Abraham? Como é o nome do irmão do Abraham? Ele tem inclusive um livro que propõe um esquema de ficar matando a galera, de fazer tribunal de exceção e tal. Vale a pena. Como é o nome do livro do cara? Como é o nome do irmão do Abraham Weintraub? Ele é professor, pô, concursado aqui. Como é o nome do lugar? Em Osasco. O quê? Como é que é o nome? Arthur Weintraub. Arthur. É mais jovem, mas tem mais que o Abraham. 10 vezes mais publicação. Um livro defendendo morte dos outros? Defendendo um processo de desnazificação. Como é que isso seria feito? Declarando guerra às facções. Você vai colocando pena de mas morte você vai conversar com militar. Quem ia ser morto, né? Isso aí no livro. Inclusive ele trabalhou no OEA. Inclusive tem trabalhos acadêmicos. Você fez doutorado, tudo, de narco-estado. Ele demonstra, olha, o Brasil é um narco-estado. A solução não é estado de emergência, é estado de guerra. Essas porras são grupos insurgentes nesse país. Você vai... É pra matar, né? Você vai estar com ele. Conversa, né? A maioria da população é ser contra ou a favor disso. Você vai estar com ele. Favorável. Matar o vagabundo, a galera ser contra ou a favor? Eu nem vou dizer minha opinião, isso não é mais um processo de apologia ao crime, não, né? Você vai estar conversando com ele. A gente vai gravar na sexta-feira. Tá. Eu não li o livro, não. Eu já bati papo com ele umas 2 horas. Não, mas só dizendo, qual a opinião dos irmãos Weintraub? Tem coisas que eu não concordo com ele. Tem coisas que eu não concordo com ele. Ele disse que era uma puta. O Silvio Grimaldo, que é o bolsonarista lá, dizia que o Weintraub é a virgem no puteiro. Ele disse que é a virgem no puteiro. Só que se você quer se manter virgem, é ideal que você não vá pro puteiro, não é isso ou não? Eu acredito que esse negócio de economizar dinheiro pra entregar pra Lula foi uma desgraça. Eu queria que usasse o dinheiro pra matar vagabundo e ir atrás de comunista. E ensinar as crianças. Por mim, tinha que ter Enem anticomunista, tinha que ter conteúdo na escola anticomunista, tinha que ter desnazificação. Paraguai vai ter agora. 90% do que o Weintraub diz, educação, eu concordo que é verdade. Agora essa parte dinheirista de nosso inimigo é a corrupção aqui, ó. Nosso inimigo é o comunismo satânico, não é isso? Existe uma gradação. E o comunista é muito mais perigoso simples corrupto. Mas é isso. Tem que ver o que especificamente. Muitas coisas que os irmãos Weintraub dizem, eu concordo. Tanto é que eu tento fazer uma ponte. Eu tento manter um canal aberto com os bolsonaristas, com o Silvio que eu mencionei, com o Alan. Eu queria salvar Alan. Eu fui lá pra fazer Alan ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que eu cheguei pro professor aqui, da última vez que eu vim, eu digo, professor, seus alunos não vão ter acesso à internet em 5 anos se o senhor não me ensinar eles a ter acesso a Bitcoin agora. O acesso à internet vai ser condicionado com biometria. Ninguém vai... Se você pesquisar VPN, você vai preso. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter nenhuma outra liberdade financeira. Aí o senhor, na época, a gente botou o QR Code pra mandar um negócio na Lightning. Eu espero que o professor comece a vender o curso dele em Bitcoin, pra inclusive o cara que compra o curso dele não ser doxado, não é isso? Eu espero que no futuro ele comece a mandar indicações de corretoras e tal, pro pessoal começar a aprender. Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso, professor? Hein? Eu posso lhe dar 1 milhão de... Essa é uma verdade de Engels, né? 1 tonelada de teoria às vezes não vale 1 grama de prática, né? Até os maiores mentirosos às vezes dizem alguma verdade, né? Isso ou não? Isso aí muitas vezes é verdade, né? Tem teoria pra caralho, mas às vezes o que interessa ali é saber a porra, não é isso ou não? Sim, é isso. Eu acredito que essa tecnologia, todas as guerras nos últimos 5.000 anos, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Inclusive na Segunda Guerra, um enigma e tal. Se a Alemanha nazista compreendesse o conceito de criptografia assimétrica, não teria tomado cacete nem enigma, não é isso? Os submarinos estavam ali até o final, né? Pois é, mais uma vez vai ser usada. Só que pode ser contra a gente ou a favor da gente. Se vocês não comprarem Bitcoin antes da BlackRock e dos governos, vai ser contra a gente, não é isso? Bom, eu chamo a atenção dos internautas para verificarem, já foi veiculado o programa do professor Marcelo, onde o professor Roxo fez comentários interessantíssimos sobre o Bitcoin, o livro do Amoedo com o Alan. Mas se você pudesse só dar uma palhinha da sua ação sobre Bitcoin? Eu antes de tudo, vou falar o que eu acho também sobre a política do Brasil, né? Com relação a esse tema. Eu não acredito que nenhum político profissional seja de direita. Todo político é de esquerda.
porque ele trabalha para o Estado, ele quer o Estado crescendo, então governo militar era de esquerda, não importa se ele falava que é conservador, que a família, é tudo de esquerda, quer aumentar o Estado, é de esquerda. De qualquer maneira, o Bitcoin é uma tecnologia revolucionária, protege realmente o cidadão, né? O que a gente não pode é exagerar na mão e ter todo o patrimônio em Bitcoin, porque ele ainda está se provando e tem uma natureza muito instável de variação. Então, digamos que a gente tem uma crise de liquidez, as bolsas caem 50%, 60%, falta dinheiro na praça, o Bitcoin vai cair muito, vai cair 60%, 70%. Se você tiver todo o seu patrimônio lá e você perder o emprego, normalmente nas crises econômicas a gente perde o emprego, alguém fica doente, não tem plano de saúde, então você vai ter que liquidar a sua posição a um valor descontado e isso vai ser trágico para você. Então, no longo prazo as pessoas não quebram assim, mas individualmente, como cada um tem a sua própria trajetória, isso pode acabar acontecendo. Então eu acho que sim, a gente precisa diversificar o portfólio, a gente precisa... esconder, não vou dizer essa palavra, a gente precisa deixar o nosso recurso longe do Estado, né, fugindo do olho do Sauron, mas dá para fazer isso tanto com criptos como também aprendendo a montar um portfólio antifrágil, diversificando. Eu ensino lá nos meus treinamentos, então eu acredito que a gente tem que se preparar mesmo, porque os revolucionários estão querendo tomar o poder e transformar a gente em escravos. E você podia dar o nome do teu canal, né? Luiz com Z, Fernando Roxo. Pode procurar qualquer canal, né? Meu canal, perfeitamente. Muito bom. Professor Marcelo, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E um comentário da discussão, ótima discussão que fizeram antes. Tá, eu sou muito afinado na economia com o que o Fernando Roxo fala. Eu acredito no Bitcoin como não como integralmente uma solução do problema, mas ele faz parte da solução. Acho que ele tem que ser integrado nos investimentos da pessoa com prudência, né? A porcentagem e cada um que vai ter que decidir. E de fato o Bitcoin ele oscila demais, né? O ponto fraco do Bitcoin que eu vejo atualmente é que ele foi institucionalizado, ou seja, as instituições financeiras, bancos, etc., já estão de olho, já estão trabalhando, e mesmo governos já estão trabalhando em cima dele, o que diminui um pouco o charme inicial dele, de ser uma coisa mais fora do Estado, né? Porque não tem jeito, o Estado está tão grande, está tão ramificado, está tão capilarizado, que você lança um produto novo, o Estado já quer controlar. Já visto a internet, que infelizmente é bem difundida, bem divulgada, porém, o Estado já começa a censurar e tal, né? Já quer controlar tudo. Senhores, eu já vou indo. Preciso ter um compromisso. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Ela vai me Roxo. representar aqui. Teremos outras oportunidades. Obrigado, professor Roxo. Vai fazer parte da mesa o Alan, que é coautor do Renato Amoedo. Como é que se pronuncia corretamente seu nome, Alan? Alan Schramm. O Alan foi embora? Acho que foi no banheiro. Vai voltar. Mas o Renato Amoedo, é impressionante a repercussão que você acaba tendo, né, com o livro e suas participações na internet. Eu não te conhecia, né? O pessoal criticou muito minha reação ali, mas se ele me desse um tapa ou burro, eu não reagiria, não. No máximo, ia tentar imobilizar ele. Não, mas ali não... nos Estados Unidos, velho. Não. Ali eu não dou tapa em ninguém. Eu aqui não dou tapa em ninguém, né? Isso muito menos nos Estados Unidos ao vivo, ainda sendo filmado. Não, mas eu... É isso. Não, e o problema é que se eu escalasse, se eu fizesse igual a Marçal, se você não é homem e ele desce, ia acontecer o que com os filhos e a mulher dele? Se ele fosse preso ali, ele não tem visto nem a mulher e o filho dele. É verdade, todo mundo... Ia acontecer o que com ele? Ele ia ser deportado. Pois é, eu tô me preocupando mais com os filhos dele do que ele, não é isso? É verdade, ou não? tem razão. Não, mas se ele chegasse e provocasse ele como Marçal provocou o cara, como é o nome do cara da cadeirada? O Datena. O Datena. Ia dar o quê? Datena não foi preso, aqui é mangue, mas lá não é assim não. Não, lá você acha que não tem razão, ele ia ser deportado. O senhor acha que não tinha gente da PF assistindo aquilo? Opa. Não tinha gente da BIM, do GSI assistindo aquilo? Não, quando eu voltasse, o doutor Alexandre de Moraes era capaz de mandar flores e um café da manhã pra mim, e Lula mandar de publicar no Diário Oficial uma não, mas eu tava medalha, falando... não é isso? Hein, Amoedo, eu tava falando da repercussão sua na internet, mas não esse episódio. Mas diversos. Eu travei contato contigo, não te conhecia, através do programa do professor Marcelo. Você foi lá e deu
400 mil visualizações, deu né? monte Eu falei, mas o de- que é isso? gigante. E aí, E eu sempre digo as mesmas coisas, é impressionante. Os caras ficam assim na porra. As mesmas frases, eu só digo a mesma Eu falei- coisa, o cara continua eu assistindo falei aquilo, né? 400 mil Eu já visualizações. disse o que eu tinha que dizer, eu não quero Eu falei, mais fazer quem porra é? nenhuma. Eu Quem é esse cara? Você virou um popstar, né? É, Você então, virou e um dizendo popstar. igual a mesma coisa, professor Rego. Ele Toda tem vez até eu um digo a mesma cover, coisa. professor, ele é cover. Ali, ó. Tem como meter a imagem pra mostrar o brother? Igualzinho. E aqui nós estamos tendo o privilégio de contar com o Dr. Alain. Você podia falar como é que você conheceu o Amoedo, como é que tiveram a ideia de desenvolver o livro? Fala um pouquinho. Assim, com certeza. Chega Tudo... mais. Você é baiano também, de Salvador. Também de Salvador. Tudo começou quando eu conheci o libertarianismo, comecei a estudar a escola austríaca, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho em 2013, quando teve lá a campanha pelo não dos 20 centavos, né? Quando a bolha libertária, a bolha conservadora, a conservadora liberal começou a insurgir na internet. Tira a Dilma, não é isso? Isso, é. E aí acabou que... Você já conhecia ele? Não, ainda tava quase por conhecer, que a gente vai participar dos mesmos grupos políticos, mas ainda não estava acontecendo, ainda não tinha se conhecido. Qual que tinha conversado, né? E Pessoas aí, com as mesmas mas se- premissas têm as mesmas conclusões, né? Frequentam os mesmos ambientes, né? Essa nossa Premissas conversa. iguais, Hein? conclusões É isso semelhantes, aí. né? Hein? É isso aí. E aí, né, nesse meio tempo, acabaram se formando diversos outros grupos de WhatsApp, devido a essa insurgência política e as ideias de cunhos mais pró-liberdade acabaram surgindo. Em 2015, eu conheci o Bitcoin. Na mesma época que também o Renato também conheceu o Bitcoin em 2015. E por ironia dos destinos, por nós dois acompanhar tanto o Bitcoin e a economia austríaca, e também o Renato foi professor de Olavo de Carvalho. Não, fui aluno. Porra, Aluno? Professor que Você tá maluco? Não, ele foi Ah, aluno. dá porque eu que é aluno, exagerando tanto que vai dizer que... Mas sobre aluno. sobre Bitcoin, provavelmente você foi professor. Sobre Bitcoin, Não, eu provavelmente. cheguei cheguei ao professor e disse, professor, o senhor tá doxando seus alunos e tal. Esse pessoal do PagSeguro são comunistas vagabundos, não é isso? Não, na época lá, não era o pessoal. Eu digo, essa galera vai se fuder, vai rolar expurgos uma hora, né? Aí ele chegou e falou pra mim assim, você pode até ter razão. Ele disse que eu não tinha, disse que eu podia ter, né? Mas eu não tenho mais tempo de vida de saber, falar com o Silvio e Grimaldo, com os caras aí, sobre isso, né? Aí eu, pô, professor, mas eu preciso que os caras estudem e tal, não sei o que. Então escreva um livro. Como não tinha livro em português na época, a gente fez esse livro aí, né? Ah, ele deu Ou não? a sugestão, foi dele? Eu falei assim, porra, eu preciso que eles leiam, eu preciso que eles estudem e tal. Aí eu comecei a mandar coisas, os caras, não, tá tudo em inglês. Eu digo, porra, ele então escreve um livro em português. Não, tinha uma frase que ele repetia constantemente, que o que não tá no imaginário não vai estar no mundo, não é isso? As pessoas têm que compreender primeiro, entender a sociedade. Ah, então uma a massa sugestão crítica de foi pessoas dele. entender, não é isso? É isso aí, a gente sentou pra A Moeda, escrever. a sugestão foi dele. Ele falou, então escreve um livro em português. Na época que a gente começou a escrever esse livro, hoje tem Bitcoin Standard, tem vários livros em português, pô, muito melhores do que esse em vários aspectos. Só que na época não existia Master em Bitcoin, não existia nada em português, né? Que a gente fez a primeira edição. Essa já é a terceira. A gente faz uma edição a cada ciclo de 4 anos, né? O que nós tínhamos... Essa é a terceira? Essa é a Isso, terceira. essa edição. O que nós tínhamos eram publicações em redes sociais, artigos que a gente escrevia, só que e várias explicações pelo WhatsApp. Só que isso aí se perde muito rápido, porque na internet tudo se perde, né? Você tem muita informação e tudo se perde. Essencialmente, Ao o mesmo livro é o tempo. mesmo. A questão é que é de lascar o cara ficar vendo gráfico de Bitcoin a R$10, a R$15, a R$100. Aí o cara chega e quer se matar, né? É melhor atualizar o valor, né? melhor. Porque é de lascar, né? Não? E tipo assim, como o Bitcoin negocia todas as horas do dia, todos os dias do ano, um dia no Bitcoin, isso é uma das razões pelo qual o Bitcoin é muito mais volátil que os outros ativos. Negocia a Bovespa de madrugada? Não. Negocia a Bovespa de domingo, Natal? Não. Não. Bitcoin negocia 24 horas por dia, todos os dias. Então, se você comparar dia por dia, um dia de Bitcoin é 4 ou 5 dias do outro ativo, porque ele negocia 24 horas por dia. É isso. Então, a quantidade de dados, de histórico, de tudo que acontece no é Bitcoin, gigante, em um ano é gigante, 5 do mundo normal, não é isso? E a sua formação é em quê? Eu sou designer de comunicação visual, de formação. Trabalho na parte de marketing digital. Eu pensei que você fosse economista. Não. Ah. Eu conheci mesmo O mas senhor viu na luta ali você com. foi O educado senhor viu pelas minha freiras, conversa com o né? Moicano, Vi. que não precisa ser economista pra entender bastante economia, não foi? Aliás, não sendo economista é até melhor. Rapaz, eu fiquei impressionado com aquele cara. Ele leu Rothbard, leu Mises, leu a porra toda. Rapaz, o cara... E no mesmo dia eu gravei com um bilionário, o Miguel Milhão. E o cara não é ingenuidade. Português? O português, o cara da Prose. É. Tipo assim, você não precisa... Você pode ser bilionário, analfabeto econômico. Se você Como é for que é o muito nome- bom, como é uma que é coisa o- que você faça, né? Como é que é o nome do canal do português pra informar pra turma? Rapaz, não sei. Inclusive, esse cara só ficou famoso em Portugal porque ele deu testa contra o aborto, não é isso?
Sim. Esse cara é um cara que tem os valores mesmo cristãos, um cara rapaz, um exemplo moral. Esse cara, agora, de fato, o cara é positivista, ele acha que tem que contribuir com o Estado, não sei o quê, que o Estado devolve uma quantidade, né? É isso. O cara que vive na Europa, ele não entende o quão satânico é o Estado, porque o cara vive num ambiente ambiente bom. Pô, ambiente bom e tal, ele me devolve alguma coisa, né? Os filhos dele não tá na aula de cidadania de viadagem em Portugal, tá na escola maravilhosa na Flórida, né? Não, se ele tivesse com um filho igual o Elon Musk lá, a professor mandando cortar o pênis, aí rapidinho ele se revoltava, igual o Elon Musk se revoltou, não é isso ou não? Hein? Verdade. Tragédia, aliás, do Elon Musk, né? Pois é, mas em Portugal tem a aula de cidadania. Procure na internet aí o que é a aula de cidadania, é obrigatório. É ensinar negócio de tudo que não presta pros guris, não é isso? Vai estar no mundo inteiro, né? Mas Mas na Flórida é capaz de demorar um pouco mais, né? Mas fazendo uma avaliação, agora eu vou chamar os aspectos negativos, os positivos a gente conhece, tá? Você não acha que o Bolsonaro estava despreparado para presidir o Brasil? Você não acha? Do ponto de vista, não do ponto de vista comportamental, mas de informação mesmo. Eu acho que não. Você acha Discordo que não? disso. Ele tinha acesso a... Bolsonaro teve o poder que nem o imperador do Brasil nunca teve. Bolsonaro teve mais... No ápice de Trump, Bolsonaro teve mais seguidor que Trump em todas as redes sociais. Bolsonaro teve um poder que nenhum imperador nunca teve. A maioria da população do Brasil estava disposta a matar e morrer em nome dele. A maioria da população, repito o que eu disse, nunca aconteceu na história do Brasil, da maioria da população está disposta a matar e a morrer por ninguém, como aconteceu com o Bolsonaro. Ele teve a popularidade que ninguém nunca teve. E se acovardou. Vamos governar para o Brasil, entregou todos os cargos relevantes a petistas e pessoas intimamente ligadas ao PT. Foi isso que deixou o cara nervoso. Que ele fala assim, Cássio passou em concurso, eu que concurso, rapaz. O cara é indicado de Dilma e Lula, não é isso? Aí o cara, tal coisa é mentira, tal coisa é mentira, tal coisa é mentira. Aí o cara ficou nervoso, não é isso? Aí quis acabar a discussão. Não, deu uma de, como é o nome da mulher lá? O que é isso, não é isso? Se fez de ofendido lá pra acabar. Velho, quer falar o que você quiser, minha mensagem já dei, não é isso? Então essa é a crítica fundamental que você faz ao Bolsonaro. Foram 4 anos de traição e covardia integral, em minha opinião. Não conheço uma lei decente de Bolsonaro, não conheço um ato de homem que ele tenha feito do governo do início ao fim. Inclusive, faltando 2 dias pra acabar o governo Bolsonaro, pra cagar, humilhar no final. Maduro veio no Brasil e não foi preso, né? Isso com ordem de prisão, a porra toda, né? Maduro veio no Brasil pra posse de Lula dia 30, não veio. Ele passou quase 40 horas do governo Bolsonaro aqui, o cara não foi preso, bicho? Hein? Prevaricou ou não prevaricou essa galera? Hein? Tipo, prevaricar foi a ordem geral, né? Tipo assim, além de não fazer as coisas que ele prometeu que ia fazer, ainda avançou tudo que não presta. Pauta feminista, CBDC, PIX, controle biométrico chinês, todo tipo de totalitarismo, porra, avançou como nunca, né? Aumento de base monetária. Rapaz, é pau a pau, viu? Rapaz, na pauta moral, na minha opinião, Bolsonaro foi inferior a Dilma. Dilma e Lula passaram leis de proteção à família. Crime ser de guarda compartilhada como padrão legal. Crime como é que chama? Alienação parental. Bolsonaro, eu não sei dizer uma norma que tenha sido a favor da família, só norma feminista. Aí o cara chega na Paulista aqui, diz, eu fui o presidente que aprovou 70 leis feministas, mas o cara ainda tem orgulho de uma desgraça dessa. O pior é isso. Não é nem o cara ser um pecador, é o cara ter orgulho do pecado, bicho. Hein? Qual o ponto positivo que você acha do Bolsonaro? Porra, o ponto positivo de Bolsonaro foi tudo que aconteceu na vida dele antes dele ser eleito, né? Ele foi um cara que foi contra o kit gay, quando ninguém tinha coragem de ser contra o kit gay. Ele foi contra o desarmamento, quando ninguém tinha coragem de ser contra o desarmamento, não é isso? Hein? Isso aí tem que ser. Isso aí ele teve honra nisso, não. O Bolsonaro, ele melhorou. Ele fez pra mim piorou. O número de armas que eu posso ter reduziu. Que Dilma e Lula nunca reduziram. Bolsonaro me desarmou. O número de armas que eu poderia ter foram reduzidas no Sinarme. De quanto? Em qualquer pessoa do Brasil. Direito legal é Sinarme. CAC não tem direito legal porra nenhuma. É só regulamento que o cara chegou lá e uma semana mudou, não é isso? Ele só aumentou direitos. Vem cá, Moro é um armamentista ou um desarmamentista? Hein? Basta ler a porra das 10 medidas nazi-Castro stalinistas que ele propunha. Ele só indicou desarmamentistas. Qual foi o armamentista que Bolsonaro indicou um cargo relevante? Algum de vocês sabe me dizer? Qual foi o anticomunista? Cara que limpou, botou pra fuder, botou pra fora os comunistas vagabundo, bandido, dentro do ministério. Teve algum? Inclusive eu perguntei isso a Alan. A Alan falou, não, mas não sei quem é decente, não sei quem é decente. Aí eu perguntei, vem cá, Alan. Ele botou quantos vagabundos comunistas pra fora? Nenhum. Eu digo, porra, então ele não fez nada. Porra, se ele nem demitiu os ladrões dentro do ministério, não é isso ou não? Hein? Inclusive, o próprio professor Olavo Carvalho havia avisado também que ele não poderia contribuir diretamente com o governo, mas o que ele poderia dar de sugestão para Bolsonaro, que é antes de ele fazer qualquer coisa, ele primeiro identificasse as ervas daninhas antes de fazer qualquer coisa. Ele foi logo tentar fazer um monte de coisa, tentou fazer acordo comunista, só que todo mundo sabe que na primeira virada de costas que você dá, eles enfiam a faca em você. O senhor é advogado, não é isso, professor? Sou. Passou lei complementar, passou emenda constitucional, passou lei ordinária revogando o desarmamento no governo Bolsonaro? Não. Pois é. Fez merda nenhuma, não é isso? A prioridade dele foi aprovar merda de reforma previdenciária dilmista pra aumentar o Estado, não é isso?
Na verdade, ele tentou ficar bem na fita, né? Porque tentou. Ficar bem na fita com o vagabundo que ele jogou combater. Mas vai ficar com os bandidos, as mães solteiras. Você acaba demonstrando ainda. Porque todo mundo ancorou a expectativa de Bolsonaro devido aos seus anos de parlamentar. Só que ele se demonstrou um completo inútil e uma péssima inabilidade política pra tentar, de fato, enquanto presidente, enquanto o pessoal tinha ele como líder, pra tentar fazer qualquer coisa. Professor, o senhor acha que Bolsonaro não sabia quem era Moro? Que ele deu a mão e Moro deu as costas a ele durante a campanha. Ele não sabia quem era Moro, ele não leu aquelas 10 lições, que no dia que ele foi conhecer Moro, Moro levou o cara, o livro deu na mão dele. Como eu tô dando meu livro aqui agora. Ele não sabia quem era a mulher de Moro, quem eram aquelas pessoas todas que Moro... Você acha que não tem inteligência de exército, não tem a mim, ninguém deu um relatório a ele de que essas pessoas que ele tava indicando. O outro desarmamentista, que era vice-presidente, ele conhecia há mais tempo do que eu tenho de vida, ele não sabia quem é, ele não sabe quem é Mourão, ele não sabia que era Santos Cruz, ele não sabia que era Vilas Boas, não sabia que esses caras são desarmamentistas. Não deu poder total a esses caras? Ele não sabia? Pelo amor de Deus, né? Então, você acha que o maior cabo eleitoral do Lula foi o próprio Bolsonaro, então? Rapaz, Bolsonaro afirmou que sabia que se Lula fosse solto, ele ia ganhar a eleição. Bolsonaro afirmou que se a eleição não tivesse voto impresso, seria fraudada. Bolsonaro afirmou tudo isso e aceitou todas as ordens legais, aceitou tudo. Quem botou Lula, com certeza, bicho. Se Bolsonaro tivesse feito 2% de indicação de homem anticomunista, ele teria sido reeleito. O cara que garantiu a volta, tudo que acontecer a partir de agora no país, cada morte devido ao desarmamento, cada aborto que acontecer, com certeza é consequência direta dos atos de Jair Bolsonaro, sim. Você é crítico radical. Não, mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não é isso? Quem foi que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? Fui eu ou foi ele? Foi ele. Não é isso? Foi ele. Ele falou isso. Esse é expresso dele. Pois é. Quem foi que disse acabou, porra? Quem foi que disse acabou? Acabou dele, né? Acabou. E ele nem não teve coragem nem de dizer pra galera ir pra casa. Ainda ficou alimentando esperança pros caras estar na cadeia se fuder ou não. O quê? Aquele dia lá... Porra, é desprezível, vagabundo, bicho. Aquele dia ele acabou com a biografia dele. Isso é um canal de economistas também. O subtítulo é Conversas com Economistas e Intelectuais. Eu já vi que eu vou responder, mas num processo criminal hoje. Não vai não. Rapaz, não vai não. Não vai não. Esse canal tem proteção... Imunidade. Imunidade parlamentar. Não, eu ia te perguntar quais economistas brasileiros que você respeita intelectualmente? Vivos ou mortos? Né? É isso. Tem um... Inclusive... Você fez mestrado em economia, né? Eu fiz vários mestrados em economia. Eu fiz mestrado em Direito Privado Econômico na Federal, na Federal Bahia. E fiz mestrado em Law and Economics, que é uma disciplina de análise econômica do direito na Holanda, na Itália, na Alemanha. Eu estudei bastante fora, estudei nos Estados Unidos, tive bolsa para fazer programa em Chicago. Fiz doutorado em finanças aqui na Mackenzie, inclusive, já morei aqui em São Paulo por uns semestres, não é isso? Tipo assim, eu já estudei bastante. Viu? Aquela linda mulher lá, como é aquela cena lá que a prostituta chega pro cara e diz assim, você terminou a escola? O cara diz assim, eu fui até o final, não é isso? Se você terminou o high school, não é isso? Rapaz, eu fui até o final, não é isso? Mas que economistas brasileiros você respeita? Rapaz, eu acho que tem todos os... No livro aí tem um montão de economistas brasileiros, até injusto listar alguns. Mas fala três, só fala três. Mas os caras que são bem ligados a Cogos, que foi bem comentado, elogiado inclusive pelo professor aqui no episódio que estava discutindo sobre o ouro lá com o Roxo, os caras que são ligados a Cogos são os caras que popularizaram e fizeram pessoas como eu e Alan ter acesso a 6 lições há 10, 15 anos atrás, são os irmãos Chioca, velho. Os irmãos Chioca, porra, são caras que... São os pais fundadores do libertarianismo aqui no Brasil, né? Tipo tem vários caras. Toda onde eu sei... Se eu sou economista, mas foi através deles, né? Por exemplo, Fernando Uri, que foi estudar na Espanha com De Soto, porra. O Bruno Musa também é um cara que, porra, pelo amor de Deus, Bruno Musa é professor universitário aqui também, estudou na Espanha com De Soto. Tipo assim, teria uma lista de pessoas... Bruno Musa que tem um canal importante na internet, né? Eu já entrevistei, já conversei. É isso, mas verdade, se eu começar a comentar, vai ter pessoas também, porra, valiosas pra caralho que eu vou ser injusto, não é isso ou não? Não, mas fala de alguns mais antigos ou mortos, assim, que aí não tem problema de ciumeira. Agora eu já mencionei 4, é capaz de, não é isso? É isso. O Fernando Uri, que inclusive ele foi responsável por eu não meter o tiro na cabeça. Tem um artigo dele. Tem um artigo dele, o juro negativo, o juro negativo e a guerra ao dinheiro. Não tem nem de Bitcoin no título. Você chega no final e só tem Bitcoin no último parágrafo. Ele explica o juro negativo, explica a guerra ao dinheiro, e no final você não... Eu já tinha lido o juro negativo e guerra ao dinheiro em inglês. Sabe, a primeira vez que eu li isso em português, não tinha isso, não tem isso em português, né? Aí na hora que chegou no final, ele disse assim, sabe qual é a solução pra isso? É comprar Bitcoin, velho.
Aí, que porra, nossa, essa porra não era golpe, essa porra não era pirâmide, essa dinheiro foi- da internet. foi- Como é que pode ser a solução pra isso? Foi com Aí ele eu- que... Aí eu descobri o que era Bitcoin. Foi com ele? Foi com Isso, o Fernando? Fernando Uric. Escreveu esse artigo em 2014, eu li no início de 2015. É Isso aí mesmo? evitou de eu meter um tiro na cabeça e ir direto pro inferno, não é isso? Por que você meteu um tiro na cabeça? Porque na hora que você compreende o juro negativo, você vê que você é um servo de Ah, Satanás. tá, ah. Qualquer coisa que você faça vai financiar aborto, castração de criança e tribunal feminista, pegar o cara inocente e pra ser enrabado como o Jack na cadeia, que é o que tá acontecendo com milhares de pessoas hoje. Tem 5 mil homens hoje presos por filho afetivo, porque o cara não deu dinheiro ao filho da mãe solteira lá que ele comeu, não é isso? É mentira isso que eu tô dizendo? Não. Hein? E Jesus, a história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? 38, e quando é que você se converte ao cristianismo? Rapaz, é muito difícil, eu não sei dizer não. Eu fui criado em escola católica, eu fiz crisma, primeira comunhão, mas naquela época eu não era, tipo assim, o cristianismo real de vocês, né? Era teologia da libertação, tipo, pesada. Era Boff, era Foucault, não é isso que tinha lá no negócio? Era um negócio assim que, com o tempo, você vai ganhando mais maturidade e você vai entendendo, né? Que, tipo assim, nem todo mundo que muitos vão dizer, né? Muitos falsos profetas, não é isso? Nem todo mundo que vai afirmar que serve a Jesus, não é isso? Isso é um processo. Eu espero ter cada vez mais fé, viu? E você lê bastante a Bíblia, relê de forma frequente, não? Eu tento ler bastante a Bíblia. Inclusive, minha filha faz a evangelização lá dos Arautos. Até uns 6 meses atrás, ela dizia que era Batista Betel. Aí eu falo, não deu 2 meses de Arautos, já tá dizendo que é católica, né? Que idade ela que tá? se não for católico, não é salvo, né? Que idade ela... Não, meu amor, calma, rapaz, quem salva é Jesus, não é padre, pastor, não é isso não. Que idade aí, ela- aí o católico vai dizer, não, mas é salvação extraordinária, não é isso? Que idade ela 7. tá? 7 anos? Sim. Você só tem ela Tem de quantos filho? filhos? Minha mulher tá grávida pra parir agora na mesmo? Flórida, é. Sério? Larguei a mulher lá, velho. Larguei a mulher Lá disse pra que... pegar a cidadania A mulher disse que a americana? filha dela tem que ser americana, que quando sequestra americana aqui dá merda, os outros não dá, não é isso? E é seu primeiro casamento. Sim. E esperamos Vamos que é saber o então se único. você vai ser pai de novo. Por quê? É menino ou menino? Menina, próximo? fraquejei de novo, professor. Pra aquele... Já tem o nome previsto? Laura. Laura. Ah, Lady bonito Laura, nome. Lady Laura. Bonito nome. É. Mas então você lê frequentemente a Bíblia. E de leitores e literatura brasileira, você costuma ler? Não, pouco. Pouquíssimo, Pouco. professor. Você lê mais coisas vinculadas à sua teu vencer. programa de pesquisa, é isso? Vencer as notícias do dia e vencer os últimos artigos que tiver, relatório financeiro. Rapaz, literatura tem bastante tempo, viu? E- Né? Rapaz, literatura brasileira, a literatura universal, a gente até tenta, né? E de novo, porque inclusive em várias fases da vida, quando você lê uma besteirinha, tipo, sei lá, um livro simples de criança de 12 anos, O Pequeno Príncipe. Você lê O Pequeno Príncipe com 12 anos e com 14, você já vê outro livro. Não é isso? O Meu Você Pé lê de com Laranja. 16 anos é outro livro. É Meu- outro livro. Se você É lê 18 verdade. anos é outro livro, não é isso? Você lê com 50 anos, é Dom outro livro. Quixote de La Mancha. Porra, você lê uma versão simples de criança e você lê depois, você vê ali totalmente diferente, é outra história, não é isso? Eu revisito os clássicos constantemente. Porque livros que você leu 5, 10 anos atrás, na hora que você lê agora, você vai receber coisas que você não estava pronto a receber no passado, não é isso? E Amoedo, o teu pai é vivo? Seu pai? Meu pai afetivo morreu. O meu pai biológico é vivo. É vivo. Você tem pouco contato com o Há biológico? muitos anos não tenho, né? É. E o afetivo morreu cedo, então? Morreu. Minha mãe também morreu no passado. É mesmo? Jovem, então, né? Não, 74 é a não. expectativa desse país, não é isso ou não? Sim. Tá, Não. 74... Mas morreu mais jovem do que o pai e a mãe dela, viu? Esse negócio de mulher trabalhar realmente reduz a expectativa de mulher, E viu? você teve bastante influência dela? Da tua Eu mãe? tive mais influências religiosas de meus avós do que de meus pais. Porque eu convivia mais com minha avó, meus pais trabalhavam, não é isso? Ah, Uma coisa também que quem tem filho velho não vai ter, né? Contato intergeracional, né? sim, É verdade. é verdade. Antigamente as pessoas casavam mais cedo e tinham os netos mais cedo. Aí conviviam mais Isso. com o neto. Pra meus avós, a aparição de Fátima era um fato da história da humanidade. Não era tipo uma lenda nem nada disso, né? Tipo, pra eles, o Galo de Barcelos era um fato da história da humanidade. Isso E não era uma seus lenda nem avós nada disso. passaram isso pra você? Porra em alta, Isso, falava né? isso constantemente. Aí, meus pais eram muito mais seculares, diziam, não, porra nenhuma, e tipo assim, nada, né? É isso, esse negócio de fazer faculdade e tal. O mundo, o secularismo venceu na década de 60 e Venceu 70. totalmente. É isso. Agora, Escola o de positivismo e o secularismo tá perdendo no mundo inteiro. Vá no Afeganistão, como era na década de 70 e como era agora. Vá no Irã, ver como era na década de 70 e como era agora. Antigamente, eles admiravam e copiavam os americanos. A África, a Ásia, hoje desprezam os americanos, não é isso? Agora, Moedo, eu ouvi dizer, não sei se procede, que você chegou a fazer um doutorado aqui no Mackenzie e Fiz. os caras caçaram o teu doutorado? Depositei tese, fiz defesa, tudo direitinho. E veio uma determinação do Ministério da Educação que eu nunca tinha sido aluno do programa.
Meu Deus do céu. Mas Fui dar testa no PT, me fudi, tá vendo? Ah, Hein? foi- Fiz todas as... Pois é. Eu perdi cargos públicos, Qual que era o perdi tema? títulos. Era sobre governança. Era sobre como motivações... Então- por que a Bolsa Brasileira nunca foi investimento com dados e tal, mostrando que não tem legalidade, que tem subsídio, não é isso? Então foi perseguição Foi política. perseguição política. Pô, já perdi diversos cargos e títulos por causa de perseguição política, velho. Loucura, né? O quê? Loucura, hein? Eu nunca fui aluno, não, eu paguei. E eu paguei a Marquise cada centavo, paguei tudo, fiz Você tudo. chegou a depositar Depositei tese. tese, fiz defesa de qualificação, fiz Você mais não entrou matérias que com o ação? necessário. Entrei. Eu vou entrar com ação, eu vou ganhar ou vou perder na Justiça da Bahia. Consumerista é a residência Não, da minha mas residência. não, mas Consumerista é você minha pode entrar residência. aqui. Consumerista é minha Não, mas residência. você pode optar. Porra nenhuma, eu entrei lá na Bahia, o juiz de primeiro grau, o petista, deu risada e jogou no lixo, eu disse essa porra pra lá. Ok? Que loucura, Que né? loucura, hein? Que isso? Inenarrável isso, né? Não, mas a regra no Brasil é legalidade ou ilegalidade? A regra no Brasil é legalidade ou ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Sim ou não? Foi uma grande lição. Eu recebi minha dose de educação. Eu recebi as matérias, aprendi, tive muitas matérias de derivativos. Aprendi a entender as aulas do professor Rocha, do professor Rittenband, não é isso? Eu recebi o que eu tinha que receber lá. Então, É isso. de alguma maneira foi útil. Tudo que tem que acontecer, tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se a gente se revoltar, a gente não for. Gratidão, até um cachorro vira-lata tem. Quem não tiver isso não tem nenhum sentimento bom, não é isso? Tenho muita gratidão a Mackenzie, aprendi bastante lá. Agora, não ter o papel pode ter sido a melhor coisa pra mim. Se eles me dessem um papel, talvez eu tivesse num cargo público no interior desses aí, nunca tivesse descoberto o Bitcoin e nem tivesse aceitado que não tem chance pra honesto nesse sistema, não é isso? Ou não? E você tem um canal regular no. Não tem o canal, não. Só tem Mas um. tem o cortes do 38? É você tem que uns 20 faz? canais aí, uns 50 canais. Inclusive, todo lugar que eu falo, eu peço, por favor, não derruba os canais. Deixa o menino fazer corte. Que inclusive um corte daqui vai trazer o cara pra clicar e vir assistir o vídeo original. Ah, Por favor, não derrubem os meninos dos cortes, igual o brother fez lá, né? Esse cortes do 38 não é seu, é Tem você. mais de 40 cortes do 38. Tem um monte de vários Tem perfis. inclusive os caras disputam os cortes do 38, pô. Uma coisa mais orgânica, né, que Ok. acontece na internet. Os caras menino monetiza 500 conto no Quai, 300 conto no TikTok, 1000 conto no YouTube. Aí a gente vende como afiliado, o cara vai lá, vende na Hotmart, ganha, vende no minhahonra.net, ganha, vende o curso de renda turbinada, ganha. Pô, tem várias fontes de renda, alguns meninos fazendo. Às vezes o menino não sai de casa com 15 anos, bicho, já tá ganhando 10 mil reais, tá ganhando mais que o pai e a mãe. Pô. Diz na internet hoje não tá bombando, o menino for bom de corte, de edição, então, ou não? Hein? Você tem consciência que você tem mais repercussão e mais importância hoje, você, do que o Olavo de Carvalho? Não, tá maluco? Eu nunca Não, tive. sim, Mas sim. o quê? Mediática na internet, sem dúvida. Não, o professor Olavo, pô, o Throat Speak e tudo era brutal, né? E, tipo assim, existe um negócio do funil na comunicação. Esse negócio tem um negócio do funil. Quanto mais complexo for o que você tá falando, vai ser pra um público menor, não é isso? Que é o chamado fundo de funil. O fundo do funil. O que o professor Olavo falava, dependendo da aula, se o Throat Speak era mais comentário político, era uma coisa mais aberta. Mas o curso mesmo de filosofia não era pra todo mundo aquilo, não era ou não? Hein? Não. Mas o que eu tô dizendo, normalmente o que eu chego e falo aqui, compre Bitcoin, baixe tal aplicativo, não seja otário, não case com puta, desculpe utilizar essa expressão aqui, não case com mulher que dormiu com 50 caras, não é isso? Esse negócio de dormir com cachorro é feio, não são coisas que qualquer um consegue receber isso ou não, hein? Sim. Mas existe também uma diferença do professor, porque, tipo assim, os assuntos do professor Olavo de Carvalho para a questão de filosofia era fundo de funil porque ele se propôs a formar pensadores justamente para levar as ideias dele para frente. Porque ele falou que antes de eu morrer eu preciso formar algumas pessoas. Famoso no caso Koff, né? O famoso Isso. No Koff. caso do Renato, É isso. ele foi ao contrário. Tipo assim, ele saiu da bolha do Bitcoin para várias outras coisas porque justamente ele não se propôs a fazer o que o Olavo fez. Que ele acabou, no caso, indo para o topo de funil. Eu não tenho canal. Na forma de como ele O único explica o canal Bitcoin. meu é Instagram e Twitter, R38TAO, mas tem outros caras que tem mais seguidor que eu com meu nome. Inclusive tem um monte de golpista aí, viu? Se eu pedir dinheiro é mentira, viu? Não peço dinheiro a ninguém, viu? Quando é que você começou a ficar famoso? Não sei dizer, professor. Você sabe? Tem uns 6 anos que a gente existe botou... existe uma... Quando a gente lançou o livro 2019... 2019 pra trás, quando a gente começou a conhecer o Bitcoin em 2015, até então era tudo mato. Tipo assim, existia os Bitcoins, existia a galera que falava sobre política, onde o Renato tinha um arcabouço muito forte nos debates políticos. Tanto nos interiores da Bahia, quanto lá em Salvador. Fui candidato pra ajudar Bolsonaro em 2018, tive 3.600 votos. Deixa eu explicar Estadual. o... Mas é tipo assim, campanha só de brother, de amigo, não sei o quê, pegando material só pra enviar matéria Bolsonaro, senão esse cara vai acabar com o PT, não é isso? Qual partido?
O partido que o Bolsonaro era PSL, não é isso? A PSL. Não era PSL em 2018? É. Mas até Privado. então aí você não era. Deixa eu explicar só pros caras aqui como é que foi tudo isso aí. Porque depois isso foi O depois. material de campanha já dizia, compre Bitcoin, bicho. O material de campanha tinha, siga Jesus e compre Bitcoin. Quem ouviu meu material de campanha mais honesto que já houve em qualquer eleição no Brasil, não é isso ou não? Até então ali ele ainda não era conhecido. Era conhecido mais entre a gente num debate mais político ali de Salvador, ali, de um ambiente dominado por petistas. Aí tinha aquela voz vocal lá, que era o Renato, que era desbocado, e a galera ficava meio que, porra, quem é esse cara, não sei o quê. E aí veio depois, após 2018, quando teve a campanha dele, cheguei a trabalhar na campanha dele, veio 2019, que a gente falou, vamos sentar aqui agora que acabou sua campanha, vamos terminar o livro, porque a gente já vem escrevendo, enrolando, fazendo vários textos, e a gente juntou todo o material e fez um livro. Aí em 2019 lançou o livro, teve a primeira edição e tudo mais, a gente começou aí nos primeiros podcasts. Até então era tudo dentro da bolha do Bitcoin ainda. Eram alguns canais que falavam sobre Bitcoin, outros que falavam sobre Bitcoin. Mas tudo isso aqui que a gente aborda no livro, sobre os aspectos morais, sociais, tecnológicos, financeiros, filosóficos, mas isso já vem lá desde a gringa. Que tem programadores, vou dar um exemplo, um cara chamado Jimmy Song, que é um dos programadores de Bitcoin, que entende muito bem de religião, entende muito bem de questões morais, entende muito bem de a parte de criptografia, matemática e tudo mais. Tipo, você vê que esse movimento já existia muito lá fora. Aqui no Brasil, não. Você tinha muito cara explicando o Bitcoin do ponto de vista muito tecnológico ou do ponto de vista muito econômico. Só que um detalhe, econômico do ponto de vista de escola austríaca. O livro do professor do Fernando Urrich sobre dinheiro na era digital. Explicando o Bitcoin do ponto de vista de escola austríaca. Tipo assim, qualquer pessoa, até um economista keynesiano que lê aquilo ali, vai achar a maior besteira. E uma pessoa comum vai achar mais besteira ainda, porque não vai, além de não entender nada o que é teorema da regressão de Mises, porque o Bitcoin não viola o teorema da regressão de Mises, o que é dinheiro, o que é moeda, com as propriedades aristotélicas do dinheiro e tudo mais. E o que a gente foi o seguinte, pegou os ensinamentos do Olavo de Carvalho que a gente já tinha, isso foi meio que natural, mas a gente sabia que já existia o Marty Bench, existia o James Lupin, tem um programador de Bitcoin que ele é altamente religioso, ele é full, chamado Luke Dash. Que ele é um católico fervoroso. Garanhão, viu? Filho com uma zorra. O próprio Michel Pompesco também, um bitcoiner também, matemático, criptógrafo, um católico fervoroso também. E meio que, de alguma forma, a gente se inspirou também nesses caras também fora também, com as ideias do professor Olavo de Carvalho, as ideias de libertarianismo, acabou condensando tudo isso em um livro. Porque a gente explicou o Bitcoin das mais multifacetadas possível, de maneira mais multifacetada possível. E foi nesse livro que acabou despertando a atenção da galera, começou a chamar os podcasts nativos no Bitcoin, depois foi crescendo, indo para podcasts maiores, até você indo para o topo, topo de funil nesse caso não, seria mais seria um topo de funil, mas furando a bolha, que a gente chama, né? Aqui é um canal fundamentalmente acadêmico e o grosso dos ouvintes são de extração keynesiana ou pós-keynesiana. Sim. Aqui, tá? Vocês leram Keynes, o Treatise on Probability, ou Treatise on Money, não? Leram Não, Keynes? nunca li a original, não. Não. Nunca. E nem a Teoria Geral, nada? Não, não li nada disso. Alguma versão ao Keynes? Não? Vão ler algum dia? Tem que ler o Keynes, né? Por quê? Até para criticá-lo. Por que eu preciso criticá-lo? Eu já tenho a explicação toda pronta, não preciso disso, não. não. Ler, não. Não, porque, tipo assim, primeiro começou com o Bon Barbecue, depois veio os primeiros da escola austríaca, veio o Hayek, que teve o debate com o Keynes, aí que foi aluno do Mises. Sim. A gente já é obrigado em nossa formação acadêmica a ler 50 senhoras de marxismo, que já é de lascar, né? A gente já é obrigado a ler uma quantidade absurda de coisas de pressupostos neoclássicos que realmente são... Inclusive o livro que mais mudou minha vida em relação à economia, eu recebi do professor Roxo, aquele Mercados Financeiros Fora de Controle do Mandelbrot, que é o criador do Criaturas Fractais. Ele mostra como uma caralhada de assunção, uma caralhada de presunções tudo tá tudo furada, não é isso não? É muito interessante. Criador dos fractais. Aquilo ali, não é nem economia, aquilo ali devia ser obrigatório. E metodologia científica pra qualquer disciplina, porque é modelagem, não é isso? É moderno. Eu li aqui um bocado de roxo. Os keynesianos, eles não gostam do Bitcoin, né? Não são todos, para ser sincero, são poucos que conhecem a fundo. Tem um professor aqui que vem estudando e é bastante estudioso. Aliás, ele tem canal também. É o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem até um canal no YouTube. Ele virou meme também na bolha Bitcoin, que aí a galera fala assim, ele tentou explicar
de forma Você uma conhece crítica. ele, né, Sim, Paulo sim. Galo? Não, isso foi em 2017 que ele fez no canal do YouTube dele. Não sei se foi em 17 ou 18. Foi meu aluno na Isso. TV. E aí ele nós pegou não somos a. economistas, professor. Eu sou engenheiro. O Bitcoin é uma solução de engenharia, não é isso? A economia que eu estudei, a análise econômica, é micro, isso nem é macro, né? É porque todos eles, toda a parte desses economistas de keynesiano, como Paulo Gala e tantos outros, que eles trouxeram trazer o Bitcoin pro lado econômico, keynesiano e financeiro da parte dele, que ele também trabalha em fundo de verdade, investimento, toda a parte de... É o economista-chefe do Banco Master. Isso. E aí ele vai lá e se enrola. Porque, tipo assim, aí a galera começou a dar a refutação do ponto de vista tecnológico de engenharia. E aí ele acabou virando meme no meio da comunidade porque não soube refutar isso aí. E a galera que é bitcoiner e que é da escola austríaca, que é libertário ou anarcocapitalista, acabou refutando ele do ponto de vista Ideológico, inclusive. ideológico lá com Então os assuntos da economia austríaca. Ele apanhou dos dois lados, é isso. Isso é. Mas ele mesmo defende o Bitcoin? Não. Ele fez uma crítica, ele não acredita no Bitcoin. Se ele vende Diz que serviço fala com uma bancário, cada cliente dele Não, quer mas aceitar o hoje os Bitcoin e bancos- perdeu o cliente. Não, Cada mas hoje cliente. os bancos já têm as suas ETFs, o Banco Sim. Inter também Não, Eu não tem sei se hoje Não. ainda. Os Se ele bancos não trabalha- vendem Bitcoin. Os Ele bancos trabalha no vendem banco- produtos que lhe dão alguma exposição a Bitcoin. Isso, O exatamente. banco que vender Bitcoin que o cara puder sacar vai perder o cliente, Ah, não é não, isso? aí sim. O banco vai dar liberdade. Uma empresa privada vai sair vendendo arma. Ele Não, tem armas não. que ele vai dizer que é dele, não é isso? Empresa de segurança vende arma. Não, acho que Ele vai não. ser desarmamentista, inclusive, não é isso ou não? Desarmamentista. Igual Porque- político. Político é desarmamentista e contrato de segurança armada. Rapaz, você viu que o Ele Lewandowski, tá com quase fazendo 80 anos, o bicho Ele passou trabalha na no prova banco. do Sinarme e pegou porte pessoal. É? Ainda. Rapaz, eu queria ver, eu queria ter visto o cara tum-tum numa vermelha, amarela, não é isso? Agora, deixa eu dar uma sugestão para vocês que são inteligentíssimos e trabalham direto. Caberia um novo livro, viu? Caberia um novo livro. Talvez um pouco até mais didático. Caberia vocês dois fazerem um. Alan tem uma Você- coleção, tem Bitcoin em 50 minutos, não tem uma. É, Tudo que você precisa saber. o mínimo sobre Tem, Bitcoin. tem um mínimo sobre Bitcoin que o cara lê, É um que o cara lê em livretozinho. 40 minutos. livreto, Tem um um livretozinho de livreto. 40 minutos. Eu Esse não- aí é mais eu não conheço, aprofundado. eu não conheço. É porque, tipo, esse livro que o senhor tá vendo grosso aí, mas um quinto, um sexto dele Eu é até propaganda. imprimi, eu quê? imprimi todo ele aqui, ó. Fiquei na madrugada tentando Entender esse negócio. Não, mas eu vou entender, eu É isso. prometo. prometo Tem umas entender. 30, 40 páginas de propaganda de empresas que nós respaldamos e tal, que nós já utilizamos, não sei o quê. No final tem glossário, tipo 50, 60 páginas de glossário. Tem muita coisa aí que não é texto propriamente dito. E metade do livro nem fala de Bitcoin. Fala da decadência moral que a gente está vivendo e dos proxies, de como existem demonstrações de que a destruição da moeda leva à destruição da moral. E isso está acontecendo na sociedade. Todos os sinais de colapso societal, dominância de valores femininos, destruição de fecundidade, diluição de moeda, explosão do welfare, tudo isso aí já aconteceu várias vezes. A gente está vendo, mas a história não se repete, mas rima, não é isso? A gente faz uma análise mostrando o fourth turning, os ciclos, não é isso? Aí no final chega e diz, olha, o problema é esse, isso está acontecendo. A consequência é essa, existe direito social, eles querem te castrar, eles querem castrar seu filho, eles querem que sua filha seja uma promíscua, não é isso? E a solução é essa aqui. Isso aqui vai fazer sua mulher te respeitar, senão ela não leva um centavo seu, seu filho te respeitar, se não toca um centavo seu, e seu governo te respeitar, se não toca um centavo seu, não é isso? Apresentou o contexto do problema e aí você apresentou uma solução. Que é isso que quando eu conversei lá com o Gabriel, eu falei com ele pra ver se a gente faz uma espécie de parceria com o curso do professor Marcelo, só que não precisa regravar tudo. O professor Marcelo já explicou do ponto de vista o que é guerra cultural, o que é o que Gramsci fala, o engenheiro social Gramsci fala, o que é socialismo, e nós vamos fazer uma parte de introdução Interessante, hein? onde o Renatão vai explicar, porque existe já um artigo lá do Mircea Pompeu que a gente falou, lá do Trilema, Bitcoin e os Pobres, que demonstra por que o Bitcoin torna a vida de toda essa galera aí, não só o socialista, mas o burocrata, o corporativista, o tecnocrata, mais difícil. Tipo assim, ele basicamente ele neutraliza as ações de todas essas pessoas que querem controlar a sua vida. E como é que eles controlam a sua vida? Através do dinheiro, né? E aí a solução que a gente apresenta é o próprio Bitcoin, quanto a isso aí. Tipo, eu concordo com o professor Marcelo Andrade que o Bitcoin não é a única coisa. Que isso aí a gente vai explicar no próximo livro, que é o chamado Bitcoin Black Pill. Tipo, a gente apresenta o Bitcoin como arma, e no próximo livro a gente vai apresentar o Bitcoin como um escudo, ou os outros assuntos como escudo, que é a teoria das bandeiras, como você fazer diversificação de patrimônio, diversificação isso é de interessante. residência. A teoria das bandeiras Isso. é fundamental. Mas para as pessoas passarem para o que a gente
meio que adota a curva de aprendizado, né? Você primeiro tem que apresentar o contexto de um problema, aí apresentou a solução, e agora vamos para as questões mais práticas. Porque, tipo, se a gente unisse tudo aqui, o livro ia ficar tão complexo. Tipo, vamos falar de teoria das bandeiras. Como você diversificar patrimônio? Como você diversificar patrimônio em termos de legislações e jurisdições? Como você diversificar sua residência? Se você tem cidadania ou se você não tem cidadania, faça uma residência, porque residência você pode ter em vários países. E como você montar um offshore? Aí vai ter no outro livro. Esse é bom, gostei. E como você melhorar o seu OPSEC, que é a segurança operacional, que é como você saber se portar na internet. Tipo, se você mexe com Bitcoin e você não sabe as questões básicas de segurança digital, você vai perder os seus Bitcoins. Não sabe fazer autocustódia, são questões mais práticas. Então, primeiro aqui, uma análise contextual do problema e apresentar qual é a solução, o Bitcoin com arma, e agora você vai vir com as suas defesas. Tipo, não adianta só você ter Bitcoin. Quando você tem Bitcoin, você pode tacar o foda-se, ou continuar vivendo na ditadura. Quem mora em ditadura e tem Bitcoin, vive bem. Ou você, como o Renato sempre fala, é mais fácil o macaco mudar de árvore ou árvore de lugar. Tipo, você com seus Bitcoins, fazendo sua poupança, que a gente fala, defende o Bitcoin do ponto de vista não de investimentos, e sim como um hedge, uma proteção. Você não vai ter ele pra ficar rico um revólver querendo ganhar dinheiro, né? Não você compra um revólver querendo não morrer, né? Pra não morrer. É isso. Esse outro livro chama Bitcoin Black Pill. Uma das coisas, inclusive, que não tem nesse livro, que tem no outro, é o nosso TR. O senhor acha que a Big Tech vai permitir essa conversa existir daqui a 5, 10 anos aqui no Brasil? Black Pill sai quando? O nosso TR é uma rede centralizada. Rapaz, tá iminente. Tá no final do mês, tá iminente. Mas é mais avançado. O senhor achou esse complicado? Outra 10 vezes mais complicado. Não é que eu achei... Deixa eu explicar. Sim. Não é que eu achei esse complicado. Eu imprimi ontem. Então é que eu não leio. É complicado não? É inviável, é impossível, né? É impossível ler na madrugada. Eu acho que não é esse não, viu? É esse mesmo livro? Esse tal, acho que é a segunda. Acho que sim, edição. Eu imprimi. a segunda edição, né? Então, você mão na massa, professor. Comecei a ler. Você já vai ganhar a terceira, cara. Já vai ganhar a terceira e dar uma analisada. Você vai saber o que é que estão todos esses assuntos Você entendeu? aí. Não é que eu achei complicado, eu achei grande. Bandeiras vai ser ótimo. Esse nosso TR, vale a pena pesquisar. É uma rede centralizada incensurável. Incensurável. Em menos de um mês a gente perdeu no Brasil Twitter e Telegram. O Telegram o cara foi preso arbitrariamente, mudou as regras todas, apiou, não é isso? Mas quem é da testa? Quantos usuários tem nessa? NR chama? É NOSTR. Depois eu não sei. Os usuários ativos têm estimativas entre 50 e 100 mil. Mas é um negócio embrionário que não existe há 4 anos. Vamos ver aí se chegar a 1 milhão, já é uma quantidade absurda de gente, não é isso? NOST, nossa. Nunca tinha ouvido falar. É porque ele não é um aplicativo. Ele não é um aplicativo. Ele não é uma plataforma. É um protocolo. É uma nova internet que vai ter marketplace, que vai ter cursos. E que é criado por um brasileiro ou não? Tem brasileiros na criação. Inclusive, tem um dos brasileiros que é criador, mas é código aberto. Você pode copiar e rodar onde você quiser. Você pode ter seu relay, seu provedor. Vou fazer uma pergunta de leigo para vocês três. Para vocês três. Para qualquer brasileiro querer criar um YouTube... Inclusive, a gente sabe que é brasileiro, porque os comunistas dos Estados Unidos, os vagabundos lá, doxaram o cara. Quando essas revistas militantes esquerdistas descobriu o cara, tinha nome e sobrenome do cara e o endereço. Desculpa interromper o senhor, professor. O quê? Não, eu ia fazer uma pergunta de leigo. Algum brasileiro querer criar um canal novo desse tipo, é possível ou não? Vocês que são da área canal como? Um protocolo? É, um protocolo. Geralmente o que acontece é o seguinte, quando... Eu vou criar um novo Instagram. Eu posso? Se o senhor quiser, você pode criar uma criptomoeda em 2 minutos. Tem site que você cria, você bota como é que você quer. Aí sai, sai o código. Sabendo programar, sai tudo. Como é que ele chama? One Man Business, né? O negócio de fundo de quintal em companhia de uma pessoa só, não é isso? É possível fazer isso? É possível. Agora você não tem como manter suporte de, tipo assim... Entendi. É isso. O valor, a qualidade de código, de tudo, depende muito de várias pessoas passarem a mão. O que você escreveu, raramente você revisa com o mesmo olho que outra pessoa que não escreveu, não é isso? Claro. Entendi. Interessante. Ô, Alan, esse teu sobrenome, como é que se pronuncia? Em português fala o Chiran, em alemão é Schramm. Você é de origem alemã também? Sim. É? Teve uma migração... Você fala alemão? Não, falo italiano. Ah, tá. E teve uma migração alemã lá no Nordeste. Só que depois a maior parte se concentrou tudo no Sul. Por parte Inclusive tem até a história que já passou já no canal da Record. Que o pessoal ficou aventando a história de que o Hitler teria se escondido no Nordeste. Não sei se você já viu, passou na Record, que tinha aquela escola de... Pô, se o do Mengele morreu em Bertioga, o cara não podia ter morrido no Pôr da Barra, Pôr de Galinhas, não é isso, não. Teve um que morreu na...
Em 38. Pessoal Será que ele brinca, não é o irmão alemão do Chico Buarque, do livro? Eu tô achando Não que ele conheço, não. Tem um livro do Chico Buarque, ele tem é irmão meu alemão. irmão alemão. Até no canal E é de verdade, né? Ele tem um irmão alemão. Tem um irmão alemão. Porque o pai dele, o Sérgio Buarque, isso. era correspondente do Assis Chateaubriand. O Fernando Henrique também tinha um filho na Espanha, não tinha? Não, Não, jornalista. mas aí se provou que não era. Ah, não era? O DNA do negativo? Nos 2 exames deu Pô, negativo. o cara foi reconheceu publicamente e tudo, depois deu. Reconheceu Mas rapaz e pagou, bancou. ele deu. Rapaz, até os caras mais ricos de todos, os caras são enganados. Rapaz, imagine, bicho. Até o Sly, o Stallone botou mulher grávida de outro macho dentro de casa. Rapaz, aí o jogo é muito Não, desigual, mas- né, não, velho? O quê? mas- Hein? De lascar, né? De lascar. O cara com todos os advogados do mundo. O quê? Nossa. Mas o filho do Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque teve mesmo. O problema é que o Chico não conseguiu localizar. Mas agora eu tô vendo que... Talvez seja Alan, esse. Não, o Alan é filho. É filho do filho. As idade, datas. né? Que aí veio pra cá o filho aí. Tá Quem querendo- que era alemão? Teu avô? Ou seu bisavô? Eu acho que o bisavô. Bisavô? Inclusive, tem até uma família muito grande lá na região de Alagoinhas, onde tem a fábrica da Heineken, Araçais, onde tem a família Chiran. Só que por ter a família, eles terem se envolvido com os locais, aí acabou alguns mudando de sobrenome e tudo mais, devido à questão da miscigenação. Aí depois, uma maior parte, depois foi tudo pro sul. Se eu não me engano, acho que foi 1933, se eu não me engano, teve uma migração alemã por lá pro Nordeste, as primeiras. Mas sou fã de vocês, do professor Marcelo. E fica o compromisso aqui de vocês voltarem pro nosso canal também. Tá? Toda vez eu acho que é a última, professor. Toda vez eu digo a mesma coisa. Você falou da outra quê? vez que era hoje. Eu Você sempre digo, eu não assumir. quero mais voltar, eu vou sumir. Só que eles não deixam eu sumir, eles não deixam eu tirar licença. Tem um padre lá que vai fazer 7 anos agora. Qual é o prazo máximo de padre? 5. O meu vai fazer 7. Dá vontade de levar um bolo de aniversário no dia lá. Ô, parabéns, né? Não é isso que advogado faz na vara? Não, mas você Os caras não deixam eu ir embora, velho. Não, E mas- a mulher grávida lá, se essa mulher parir e eu não estiver lá, eu vou ouvir a vida inteira ou não? Vai. Qualquer ouvir. discussão, você me abandonou grávida, né? Vai ouvir. Porque vai essa ouvir a merda vida dessa inteira. polícia da Bahia, não é isso? Vai Hein? ouvir a O vida quê? inteira. Não, mas sobre O quê? o Bitcoin Black ver a Pill, vida Com um monte de macho lá, não é isso? em 38, O quê? sobre o Bitcoin Black Pill, vocês dois voltam aqui pro canal e pro canal do professor. Pois é, a gente pode fazer um lançamento em São Paulo quando sair o livro. Vamos É, fazer um aqui é na- bom fazer um Fazemos lançamento. aqui na FGV. Pô, maravilha, top. Pode ser? Tá que Fechado? maravilha. Fechado? É, o pessoal do ótima INSPER ideia. entrou em contato com a gente também. Como é o nome do grupo do INSPER lá, dos caras que queriam que a gente fosse visitar lá. Teve um... Combinado? O quê? Lança aqui também. Em outros lugares, mas lança na FGV. Aqui na Rua Itapeba mesmo. É aqui, do lado. É, tá do lado. perto. Rapaz, ontem a gente fez um lançamento dessa 3ª edição. Rapaz, a gente ficou até altas horas aí Não, dedicando o mas livro. na Foi quase... FGV vocês vão pegar um público selecionado. Mas falando- Virgem, né? Ó, Exatamente. O você público- Mato Virgem, né? outra Mato Virgem. frente pra trabalhar, eu tô com vai ser inveja ótimo. porque você Venha, autografou do professor e Marcelo. Essa ideia de É lançar rego, na hein? GV. É rego, não acento? é? Não, sem acento. Professor Rego. Não, é rego, não é bundão. É bundão, mas é rego. Assim ele não esquece mais o nome. Né? É a forma que eu uso para não esquecer. Obrigado, professor Marcelo. Sem o senhor não seria Não, possível imagina que é isso. Eu tê-los agradeço. aqui. E estamos terminando que vocês precisam ir na Irmãos Dias, né? É. Aquela menina inteligente. Rapaz, muito inteligente. É. Agora, a primeira vez eu tinha falado tudo com o André. Aí aconteceu alguma coisa, acho que ele tem uma filha pequena, teve algum problema de família. Ah, vai ser não com foi. ela agora. Aí ele disse, não, rapaz, dessa vez eu quero estar presente. Ah. Não valeu, porque eu não tava aqui, eu fechei com Ah, você. tá, deu agora pra vai minha- ser com os dois, Agora tá. vai ser de verdade, E vai né? ser- e Aí vai disse, ser- você não veio, não valeu, não é isso? Mas, rapaz, hoje toda vez eu digo a mesma coisa, rapaz, você quer me de novo? Mas vai ser ao vivo igual o professor Marcelo? Vai ser Não ao sei vivo? dizer. Acho que Não sei dizer. Da outra vez, editaram besteira. Foi 3, 4... Ah. Tipo assim, tiraram menos de 30 segundos de vídeo. Foram 3 ou 4 palavrões e tal, palavras que realmente dão problema pra monetizar, não é isso? Dá Eles problema. cortaram, tipo, 3 ou 4 trechos, assim, de menos de 10 segundos, né? Agora, o bom do canal do professor Marcelo é a importância, né? O número de inscritos é um negócio impressionante. Parabéns. Mas eu não acredito que vai ter canal como esse em 5 anos aqui no Brasil, em Big Tech, não, viu? Se essa galera não aprender a utilizar outras plataformas, rapaz, isso aqui é fugazi. Na mesma hora, some rapidinho, não é isso? A gente viu... Eu já cara- visto o Twitter, né? Ih, Twitter rapaz, foi embora. apagaram a história do Monark. Pois Apagaram a história, tipo, vídeos do cara de 20 anos atrás. Que não tinha nada Não a é ver, demonetizar, não é apagar. Sumiu a vida do cara. E vem cá, velho. E Monark acha que vai ter impeachment de Alexandre de Moraes e ele volta de boa no que vem. Você acha que ele volta de... Vai nada. Mesmo que tenha,
Vai entrar um cara mais petista que Flávio Dino e vão botar a Kaká com mais força ainda, não é isso? Olha, a gente tem que dar graças a Deus que esse menino não se matou, porque eu, no lugar dele, teria dado um tiro na cara. Eu, no lugar Rapaz, dele. ele tava bem deprimido quando eu cheguei lá. É, Aí eu levei ele pra dar uns tiros de fuzil, ele empolgou com uma zorra. O dia que a gente foi dar tiro, ele tinha aquela bombada de testa. Achei que ele estivesse bem lá. Não, ele não tá muito feliz, não, viu? Ele não tá muito feliz de estar lá, não. Ele tá achando que vai voltar pra aqui, não tá feliz em alta, viu? Agora, no dia que eu levei ele pra dar tiro de 500 Smith Wesson, meu irmão, ele empolgou, pom, aí dá aquele negócio dos caras, né? Uma bombadinha de adrenalina, de testa, não é isso? O 38 é uma figura, não? Figura. Não, mas você pode alegrar o cara dando dinheiro, né? Botando mulher. Agora, a mais fácil mesmo, um cara desse tem uma renda alta, tem um patrimônio alto. Eu vou dar uma coisa que ele não tem, não é isso? Ô, Amoedo. Um monte de bronca. 38. lógico. 38. O que fascina o ser humano? Só pra terminar. O que fascina o ser humano? Quais são as 3 coisas? Na verdade, são 4. Não sei, diga aí, professor, não sei. O que aí faz? vocês me corrigem. O dinheiro, o poder, o amor, e tem a 4ª que é mais difícil. A 4ª. Dinheiro, o poder, o amor, Amizade? a glória. Glória. A honra, exatamente. A glória é um negócio. Tem até um livro da Fernandinha Montenegro, né? A glória e seu séquito de horrores. A glória é complicado. Dinheiro você até consegue, amor também. Poder de vez em quando. Agora a glória é mais difícil. A glória é difícil. É isso, tinha um cara na Bahia. Interessante, né? Tinha um cara na Bahia que chamava ACM que dizia que ele tinha muito popularizou, né? Que ele dizia que quando você tá despachando, normalmente a pessoa que vem pra você, ela quer uma de 4 coisas. Se você oferecer a coisa errada, você ganha um inimigo. O cara pode pedir amizade, dinheiro, amor, não é isso? Isso. E se a pessoa quiser amor e você oferecer sexo, a pessoa vira sua inimiga, né? Se o cara verdade. vier sexo e oferecer amor, vira seu inimigo. O cara tá pedindo amizade e você oferecer dinheiro, ele vira seu inimigo, não é isso? Você tem que identificar o que a pessoa quer antes de oferecer, senão você pode ganhar um inimigo. E não é depende do momento, né? é sexo, amor, amizade ou dinheiro. Se a pessoa buscar um aí você oferecer a outra, você ganha Aquela- inimigo, é né? aquela música do- aquela Eu mu- tô fudido, me empreste. Ó, você é meu grande amigo, não sei, mas não tenho, foda-se, eu quero dinheiro. Né? Aquela música, Porra, aquela música do Roberto, que vale tudo isso se você não está... De que vale tudo isso se você não está aqui, né? Sem o amor, né? Muito Sem bom. o amor, Essa é muito letra bom. das antigas. Né? Mas é filosoficamente boa, boa. filosófica, De que vale tudo isso, sei lá o quê, qualquer coisa. mas se você não está aqui, né? Isso pode servir verdade. tanto pro amor quanto pro dinheiro, né? Por dinheiro, E para as amizades também. ou vice-versa, né? Boa. É isso aí, querido. Minha honra, Um professor. prazer. Então, fica combinado. E agradecer demais, professor Marcelo. Imagina, que isso. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos e até a próxima. Tivemos essa aula do Alain e do Amoedo, com a ajuda fundamental do professor Marcelo Andrade. Obrigado a todos.